E aí, já assistiu o segundo filme do Borá? Muito louco, hein? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis História em Casa nessa assistidinha do saber. Afinal de contas, hoje a gente vai falar de filmes e séries. E é claro, se você ainda não deu like no vídeo aí, já dá o like no vídeo aí, já também se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece também de conferir os stories do Instagram, porque todo dia tem curiosidades curiosas históricas diárias, sem falar um filtro mais maravilhoso que o outro lá, hein? Bom, hoje a gente vai comentar aí, justamente, se você não viu ainda, até hoje, dia 24 de outubro, aí, ontem foi o lançamento na Amazon Prime Video do Borá, né? Aí vem subsequente movie filme, né? O filme seguinte aí, né? Que foi lançado então pelo Borá, apesar que tem um nome enorme que ele coloca lá. E o Borá aí, então aí, ó, colocando, né? Vista máscaras, salve as vidas, né? E o jeito que ele tá usando a máscara aí também que faz aí o retorno daquele antigo, né? Maiô que ele utilizou lá no primeiro filme. Até se você não assistiu o primeiro filme ainda, é uma referência básica porque vale a pena, não que você precisa assistir para entender aí esse filme, a continuação, mas na verdade vale a pena por conta de que o primeiro até achei um pouco mais elaborado, com algumas situações mais, às vezes, escabrosas e surreais do que nesse segundo aí, mas esse segundo também é muito bom, ainda mais porque é muito recente. Esse filme, se eu não me engano, ele terminou de ser gravado em julho de 2020 e já pegou esse assunto aí da pandemia, né, da questão do coronavírus e do negacionismo científico que estamos vivendo. Sem falar também que é bom lembrar que esse filme basicamente foi, então, né, exibido então ou liberado aí na Amazon Prime pertinho aí das eleições, né, presidenciais dos Estados Unidos, até porque ele faz uma grande crítica lá a essa direita aí conservadora dos Estados Unidos. Mas para quem tá aí, ó, né, acompanhando, tá na Amazon Prime, Fita de Cinema Seguinte de Borá, o nome, né, em português, mas continua ainda aqui, ó, tem que eles nem colocaram a sinopse, ó. Entrega de prodigioso suborno a, cadê aqui? A regime americano para beneficiar outrora a gloriosa nação do Cazaquistão. Então é aí, né, quando ele está indo para os Estados Unidos, né, pediu perdão, né, do que ele teria cometido de erro aí no primeiro filme e tal, do que ele teria também, né, zoado lá com a própria nação dele, que teria virado motivo de chacota então no mundo todo por conta dele. Se você lembra, que acho que o primeiro filme coloca lá como Borá o segundo jornalista mais famoso da maravilhosa nação Cazaquistão, algo assim. Mas é muito interessante para você aí o Sacha Baron Cohen, que fez vários personagens já, né? O Ali G in the House, né? Também fez aquele outro filme, O Ditador, que é muito bom também e cheio aí, né, de críticas muito interessantes. E esse que nós temos hoje, o Borá, o segundo filme então do Borá, é muito relevante para nós porque ele traz esse momento atual, né? Quando eles começaram a filmar, começou a pandemia e no final aí, né, do filme você já começa a ver essa questão da pandemia do coronavírus mais presente aí. É bem interessante as críticas que ele coloca também. Tem história então de que o governo lá do Cazaquistão, né, fala que se ele não for para os Estados Unidos e levar lá o que é um presente, né, que seria o macaco lá, né, que era o famoso ministro da cultura e ator pornô, né, um macaco então que ele tem que levar lá para o presidente Donald Trump, pedindo então desculpas e tudo mais o que ele teria feito lá no primeiro filme, que vale muito a pena você assistir se você não assistiu ainda. E é interessante também, né, que o Borá aí, né, apesar de serem 14, 15 anos depois do primeiro filme, tem a história de que ao chegar lá nos Estados Unidos, ele começa a ser reconhecido pela galera, então, vem tirar foto aqui comigo e tudo mais, e aí por isso que ele decide fazer uma, né, jornada aí pelos Estados Unidos, mais infiltrado, então, com alguns disfarces, o que é bem interessante também, que ele vai se infiltrando nesses, assim como no primeiro também, né, mas em grupos aí conservadores, aquela questão de também apresentar uma, né, uma debutante aí para a sociedade e tudo mais, as cerimônias aí que a direita conservadora, ou aquilo que a gente chama também de WASP, White Anglo-Saxon Protestant, né, dessa
direita conservadora branca e tal lá nos Estados Unidos. E tem também a grande personagem que faz a filha dele, se não me engano, Sandra Jessica Parker, né? Que então aí vai com ele lá para os Estados Unidos e ele então vai acabar oferecendo ela também aí para grandes lideranças, né, da direita lá, que é interessante até essa história, né, de que ele de novo aí se coloca vários disfarces então para tentar escapar da fama que o Borat teve, né, no primeiro filme. E é bem interessante até que ele tá lá numa espécie de uma convenção lá, né, da direita conservadora e ele aparece aí vestido, né, com essa bela indumentária bem hillbilly, né, caipira lá dos Estados Unidos, e ele começa a cantar uma música, e aí aquelas coisas surreais que a gente vê e fala, meu, mas os caras estão cantando, estão apoiando isso aí, vale a pena você assistir. E a hora que ele apareceu assim, que me lembrou um personagem, na verdade 2 personagens, um personagem aí lá das Meninas Superpoderosas, que é o Fuse Confusão, que era meio caipirão também lá e tal, me lembrei bem desse personagem, lembrei de outro também, que é o Urtigão lá, né, da Disney, se você conhece, um caipira lá que não gostava de ser, né, visitado pela galera, que ele tinha uma espingarda e tacava sal grosso e tá aí, ó. Não é que reconheceram o meu talento, uai. É que nem eu gosto também daquelas dublagens que às vezes tem naqueles programas tipo National Geographic, que os caras pegam lá aqueles, não sei se é caçador de jacaré lá no sul dos Estados Unidos e a dublagem faz uma dublagem de caipira com o brasileiro, tipo, olha só, peguei o jacaré outro dia lá, né? Bem interessante aí pra vocês. E até achei esses quadrinhos aqui que os caipiras são enganados por um vendedor lá, vocês não vão acreditar, mas eu peguei uma doença dos diabos, uma tarde, olha lá, otarite? Asnite? Não, burrite. Uai, a doença é sempre a mesma, só muda o nome só. Pois é, né? E é interessante também que ele vai lá numa clínica e tal, para ver um caso, né, envolvendo a filha dele. É bem interessante, né? As situações que vão surgindo, para não falar no mínimo aí curiosas, mas surreais também, até quando esse momento aí em que ele vai apresentar a filha dele para a sociedade, uma festa lá de debutante. Um negócio bem louco aí também para você. E tem essa cena aí que ele invade uma convenção lá dos conservadores de direita, travestido de Trump e com a filha tiracolo aí para oferecer, acho que, se não me engano, para o vice-presidente lá do Donald Trump. E envolve ainda uma situação muito polêmica com o Rudolph Giuliani, que foi, né, prefeito de Nova York, hoje considerado um ministro extraoficial do Donald Trump, que ele foi entrevistado pela filha do Borat e até rolou a história aí de que talvez aí uma conotação sexual dele colocando a mão, né, no pipi, algo assim, né, um negócio meio complicado. E já provocou polêmica até ele respondendo aí, ó, o Rudy Giuliani, né, o vídeo do Borat é uma completa fabricação, né, eu estava colocando a minha camisa para dentro, né, e tirando aí o equipamento de gravação. Em nenhum momento antes, depois, né, durante ou depois da entrevista, eu fiz algo inapropriado, né? Se o Sacha Baron Cohen implicou alguma outra coisa relacionada a isso, né? Ele tá fazendo, né, uma tremenda, ele é um mentiroso do caramba aí. Mas aí vai interessante, né? Assiste lá e vê o que você achou, se foi isso mesmo, se não teve nada a ver, mas tem algumas coisas ali que ficam bem estranhas com o Rudolph Giuliani. Vale a pena então você dar uma olhada aí no Borat, a sequência então do filme do Borat. E a outra indicação de série é que hoje também vem da Amazon Prime, que é uma série que eu comecei há um tempo atrás, nem sabia que tinha tanta agora, né, temporada já, acho que são 7 temporadas, se eu não me engano, 6 ou 7 temporadas. Eu só comecei a assistir alguns episódios, mas vale muito a pena, que chama aí The Americans, né, ou Os Americanos. É uma série muito interessante aí. É que ela pega, então, lá na década de 1980, especificamente a série começa no momento da eleição do Ronald Reagan, né? E um casal aí que é, na verdade, né, casal de agentes da KGB infiltrados nos Estados Unidos. Isso até tem uma teoria da conspiração que fala que isso foi uma coisa que rolou bastante também, fora a teoria lá de assassinos dormentes e tal, a pessoa não sabia que era assassino, mas o caso de agentes infiltrados da KGB, né, da Polícia Secreta Soviética, lá da época do socialismo, do comunismo, da União Soviética na Rússia, né, de que eles então estão infiltrados nos Estados Unidos como se fossem estadunidenses. Até essa história de que eles são enviados para lá e começam uma vida como se fossem estadunidenses, né, de casamento e tudo mais, de montando uma família, que por sinal é claro que eles têm que esconder a todo momento essa história deles serem espiões da KGB, é claro. Tá aqui para vocês, ó, The Americans é um drama histórico que gira em torno do casamento complexo
complexo de 2 espiões da KGB que vivem disfarçados como americanos na região suburbana de Washington, né, pouco após Ronald Reagan ser eleito presidente. Essa aqui é a sinopse da primeira temporada para você. Vale a pena você conhecer o casal aí de espiões, ela que tem uma pegada também bem anos 80, assim, lance de cabelo e tudo mais. E é interessante também o jeito que eles vão, né, se travestindo aí ao longo, né, da série, e essa questão da família deles que é interessante porque os filhos deles são nascidos nos Estados Unidos e, pelo menos até onde assisti, não fazem a mínima ideia de que os pais são agentes da KGB. Então tem história de que não, a gente não pode contar para eles, porque senão eles vão morrer de raiva da gente, porque a gente mentiu para eles. Então eles estão aí como se fossem estadunidenses, né? Norte-americanos, ou é melhor falar estadunidense, né? Porque norte-americano tem canadense, tem mexicano também, né? Por favor. Mas dá a ideia de que eles, então, as crianças nem fazem ideia, porque eles nasceram nos Estados Unidos, são cidadãos americanos e tudo mais. E tem essa questão também dessa relação entre os dois, que além, né, da questão de uma relação de fachada por conta deles serem aí espiões, tem também, né, a situação deles interna, porque, né, pelo menos ele mostra bem essa questão aí de uma certa, né, afeição por ela e tudo mais, e até essa discussão se não seria interessante eles passarem para o lado dos Estados Unidos, eles desertarem então para os Estados Unidos, porque eles poderiam enriquecer e tudo mais. É uma série que vale a pena, para quem gosta de espionagem, é muito legal, e é aí que vem essa história de que eles, né, ao longo da série vão usando vários disfarces aí, vários personagens, perucas, é um desfile de peruca aí, para quem curte e tal, de repente, vale a pena, e essa pegada dos dois aí, é claro que tem uns momentos aí mais, né, íntimos dos dois, mas ao mesmo tempo essa pegada meio esquisita de ser uma relação criada, né, de fachada na espionagem ali. E também, olha que, né, começou aí com a FX, né, essa série hoje na Amazon também, mas Will KGB Mine, né? Olha, trocadilho do carilho aí em inglês para você. E o vizinho deles, né, que aparece lá, é um personagem ligado ao FBI, que é bem interessante todo esse momento, então, da tensão, será que eles vão ser pegos ou não? E aquela ideia de que se eles são os vilões, né, não sei você, mas a hora que você assiste, você começa a torcer pelos dois, para os dois não serem pegos. E aí fica aquela coisa meio estranha. Mas eu não sei vocês, mas eu sempre torço pro vilão nos filmes, é que nem Torado, eu torço pro touro arrebentar o toureiro, na verdade. Bom, mas a ideia é de que, olha lá, são vários, né, episódios tensos aí, em que eles quase são pegos, né, situações em que eles também agem junto lá, de novo, olha lá, um bigodão, uma perucona e tudo mais, né, que eu nunca entendo como ninguém percebe essas coisas, mas eles são mestres no disfarces, né, ela também aí, olha, muito bonita, também toda, né, maquiada e toda preparada, então, para agir, se eu não me engano, nesse episódio como uma repórter, algo assim. E é esse momento que eles já estão, acho que, se eu não me engano, fugindo aí, né, no momento em que eles realmente quase foram pegos no episódio mais pra frente, que eu nem entrei em contato, mas vale a pena aí, acho que são 6 ou 7 temporadas, né? Então, para vocês, um desfile aí de disfarces ao longo dessa série, em que eles têm que driblar não só aí, né, o próprio governo dos Estados Unidos, mas a família deles também. Né, uma coisa bem interessante, né, e também as artes aí que aparecem relacionadas à série, que também evocam aí, né, aqueles grandes posters de propaganda soviética, socialista e tal, ou da época lá, da década de 60, 70 e 80. Vale muito a pena, além desse affair entre os dois aí. E é isso aí, espero que você tenha gostado da dica de filmes e séries hoje aqui com o Prof. Elvis História em Casa. E se você não deu like no vídeo ainda, aperta aí já o like, por favor, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e segue a gente também no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? É isso aí, até a próxima dica de filmes e séries aqui com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!